E as perguntas vão chegando. Tem uma pergunta de uma telespectadora, o André, depois sopra para mim o nome dela aqui, que eu quero refazer a pergunta aqui na tela da Band, para que você entenda. A pergunta dela foi a seguinte: a preocupação com o América tem estádio. O Atlético inaugura um maravilhoso estádio agora, daqui a alguns meses. O Cruzeiro, atualmente, leva jogos, não tem negociado seus jogos no Mineirão. No ano passado, sim, esse ano ainda não. A pergunta da telespectadora é: o Mineirão, sem o América, sem o Atlético, e se o Cruzeiro não optar pelo Mineirão, vai virar um grande elefante branco? Vai virar um museu, uma casa de shows? Com a resposta, Samuel Lói. Bom, sem dúvida, exige muito trabalho, né? Hoje nossa estrutura é toda voltada para o futebol, né? Mas quando a gente olha outros modelos de estádio no mundo, eu sempre olho para o Wembley, por exemplo, como uma referência, que também não tem um conteúdo ali de um time que joga, e o estádio está lá, né? Se desenvolve e as coisas conseguem, né, acontecer. Jogos da seleção podem ser trazidos, amistosos. Eu acredito que muitas vezes o Atlético, quando precisar fazer um show lá na arena, vai também mandar jogos no Mineirão. E todos os clubes que entenderem que o Mineirão é um multiplicador das receitas vão optar por jogar no Mineirão. Então, acredito que o conteúdo do futebol sempre estará presente no estádio, né? Mas há um problema aí, até para você como diretor, sim, que é a queda no faturamento. Sem dúvida. Como é que você vai compensar a queda? Por exemplo, você não tem mais o Atlético, você já não tem o América. O América tem um estádio dele, você já nem conta com as receitas do América. Se o Cruzeiro opta por exemplo, senta lá o Ronaldo e o Salu, e aí o Ronaldo diz: ó, eu vou levar os grandes jogos só para o Mineirão, faço os menores jogos aqui, cobro um pouco mais, acaba que o custo do Independência, que é mais baixo, vai valer a pena para mim. Vocês vão ter que compensar essa queda de faturamentos, compensar com eventos particulares, né? Exatamente, ou mesmo mudando o modelo que nós cobramos do futebol, né? Então, por exemplo, hoje, Cruzeiro e Atlético, quando vão jogar no Mineirão, não tem uma cobrança de aluguel, né? Então, eles pagam os custos da operação, que é segurança, limpeza, brigadista, isso que é cobrado dos clubes. Como que a Minas Arena se remunera? No último ano, com 15% da bilheteria, e aí o Atlético e o Cruzeiro vendiam todos os assentos, inclusive das áreas VIPs, e no passado, pelo contrato de PPP, a gente se remuneraria pela venda de camarotes e áreas VIPs. Então, vocês lembram que tinha antes bilheteria Minas Arena, bilheteria Cruzeiro, sim, né? Sim. Então, tinha essa diferença. No último ano, não. Então, os clubes optaram por vender todas as cadeiras e a gente se remunera em 15% da bilheteria. Então, tem vários modelos como isso acontece. Como, por exemplo, em jogos esporádicos, a gente pode ter a cobrança de um aluguel. Na verdade, algumas aqui. Porque Cruzeiro e Atlético se enfrentarão agora pela primeira fase do Campeonato Mineiro no Independência. Essa notícia acabou de sair agora e o jogo será numa segunda-feira à noite. Isso chegou a ser passado ao Mineirão. Em momento algum, o Cruzeiro procurou o Mineirão para que esse jogo fosse mandado no Mineirão. E a segunda é mais envolvendo a situação entre Cruzeiro e Minas Arena. Aí duas em uma. O Cruzeiro negocia hoje essa dívida de 30 milhões com a Minas Arena. Existe uma previsão para parcelamento, para uma nova forma de pagamento. E se o Cruzeiro pode, de fato, gerir o estádio ao lado da Minas Arena? Bom, primeira questão da dívida, né? A gente tem um fator novo aí que é a SAF, né? Então, acho que é um limbo jurídico, é novo no Brasil, ninguém sabe como vai acontecer. A gente sabe que o passivo jurídico foi criado pela Associação Cruzeiro, mas, obviamente, para nós, a dívida está lá e é o Cruzeiro, né? A gente entende que alguém tem que pagar essa conta, não precisa mudar o balanço, né? Porque o balanço da empresa está lá como esse recebível, né? Então, essa é uma questão que eu acho que tem uma questão jurídica e um pouco complexa, que o Brasil ainda vai ter que aprender a lidar. Então, nós não sabemos como é que funciona isso. Hoje, com a SAF, nós não falamos desse assunto, tá? Nós falamos com eles sobre futuro, falamos sobre previsão de jogos, falamos sobre a possibilidade de uma parceria, né? Agora, essa parceria de uma gestão mais compartilhada, mais próxima, ela precisa ser construída, né? E ela vai ser construída com confiança, né? Sabendo que vamos jogar os jogos lá, vai ter um contrato de 1, 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos, para que essa relação seja construída. E aí eu acredito que ambas as estruturas precisam se modificar. Porque hoje,
Quando o Cruzeiro ou o Atlético vão jogar no Mineirão, eles vão e encontram uma partida montada. Então, todo o planejamento, toda a estrutura do futebol é feita pela nossa equipe, desde o início dessa concessão. E as responsabilidades do contrato também são nossas, né? Então, qualquer questão de não pagamento de uma empresa de segurança é a Minas Arena que cobre, né? Então, é uma concessão. É diferente de um contrato, por exemplo, entre duas empresas privadas que são donas do seu espaço. Numa concessão, tem um arcabouço jurídico que leva todas as responsabilidades para a concessionária. Faltou uma resposta para você? Que é referente à mudança do jogo entre Cruzeiro e Atlético. Seria inicialmente num domingo. Só refaz a pergunta, porque muita gente está chegando agora. Aliás, a pergunta não, traz a informação de novo, por favor. Cruzeiro e Atlético vão jogar no dia 13, agora pela primeira fase do Campeonato Mineiro, às 20 horas, numa segunda-feira, Independência. O mando é do Cruzeiro. E aí eu queria saber se o Cruzeiro chegou a procurar a Minas Arenas para avisar que mudaria esse jogo para a Independência ou não foi avisado em momento algum ao Mineirão? Sim, foi avisado. O Cruzeiro disse pra gente que segue com a Independência esse ano, né? Então, a gente não sabe exatamente qual é o volume de jogos, mas pelo menos no Campeonato Mineiro a gente já tem essa informação. Então peraí, gente, é muito importante, Elton, antes da sua pergunta. O Samuel está dizendo que o Cruzeiro informou ao Mineirão que seguirá jogando no Independência. Então, o próximo clássico, a próxima rodada do clássico, dia 13, né? 13. Isso, dia 13. Dia 13, o clássico será no Independência, numa segunda-feira. Eu acho horrível. Horrível. Um clássico ser jogado no Independência. Também. Claro que nós devemos avaliar, e o Cruzeiro avalia, os custos da operação. Mas esse clássico no Mineirão, mesmo numa segunda-feira, é para 50 mil, não conta para ninguém não. Para 50 mil espectadores no mínimo, mesmo sendo numa segunda-feira, gente, é clássico. Sabe o que é a atração? O Cruzeiro está renovado, o Cruzeiro contratou, o Atlético contratou, treinador novo no Atlético, primeiro clássico da temporada. Agora, eu não posso dizer ou tentar colocar na cabeça dos homens do Cruzeiro que é melhor, porque eles é que analisam a situação do clube, não sou eu. Então, se eles chegaram à conclusão que jogar no Independência é melhor, eu acho horrível a ideia de um clássico desse tamanho no Horto. Mas se eles acharam melhor jogar no Horto por causa de questões de custo, eu preciso entender, porque não sou eu que pago a conta lá no Cruzeiro. O que eu mais lamento nesse tipo de situação... Não tá livre esse dia, hein, gente? Não tem a ver. Então, o que eu mais pode jogar. Tipo se quiser mudar, estamos à disposição. São justamente os clássicos que, para mim, mais valem nos campeonatos estaduais. Eu já falei isso aqui várias vezes, por diversas vezes, inclusive durante suas férias, HG, que eu acho o estadual tão enfraquecido, tão falido, tão pobre, cara. E nesse momento, um clássico, o Cruzeiro decidir levá-lo para o Independência, para mim é uma pena pro futebol. Porque seria interessante que os clássicos entre Cruzeiro e Atlético, Cruzeiro e América, Atlético e América, América e Atlético, enfim, sejam sempre disputados no Mineirão. Eu lamento isso, para ser bem sincero. Tiago, é importante também a gente lembrar a dificuldade que é para os 10% da torcida adversária no Independência, tanto para receber o Cruzeirense, para receber o atleticano, é sempre uma grande dificuldade e gera muitos problemas. O que eu queria saber de você, Samuel, é que por muito tempo foi falada a seguinte situação: se o Mineirão não consegue chegar em valor X, o Estado acrescenta para chegar naquele valor mensal. Isso já existiu, existe, vai existir em algum momento? O porquê que isso é tão falado entre os torcedores? Olha, eu agradeço muito sua pergunta, porque esse é o maior mito aquelas mentiras ditas várias vezes que viram uma verdade, né? É o seguinte, o que o Estado de Minas Gerais paga para a Minas Arena? O Estado contratou, né, no contrato de PPP, uma obra. Essa obra ela é financiada por 25 anos, tá? Então, são 2 anos de obra, mais 25 de operação. Ao longo desses 25 anos, o Estado repõe aquele valor do contrato, que foi de 660 milhões de reais, tá? Esse valor é a contraprestação. Quando a Minas Arena, por exemplo, não consegue suprir a sua demanda de pagar os custos operacionais, isso sai da conta do privado, né? Que investiu o dinheiro naquela operação. Vale lembrar, gente, que a gente ainda tem um financiamento dessa obra para pagar, né? Então a gente está com dinheiro ali em banco, etc. Ou seja, esse dinheiro o Estado de Mineirão é um patrimônio de todos os mineiros. Essa obra de reforma foi feita lá atrás, em 2010, quando foi feita. Ninguém podia imaginar em privatizar o Mineirão, né? Então o que foi feito beleza, o Estado não tinha dinheiro para fazer a obra. Falou, olha, sócio privado, você venha, faça essa obra com o seu investimento e depois do Mineirão pronto, com a obra paga, construído,
o Estado começa a pagar as contraprestações. Então, é um grande financiamento da casa própria ao contrário, né? A gente lembra que a gente vai lá na Caixa, pega o nosso financiamento de 25 anos. Nesse caso, foi o privado que investiu dinheiro para depois o Estado pagar em contraprestações. A gente continua o papo com o Samuel aqui. Daqui a pouco vamos falar do Cruzeiro também, mas agora eu quero falar de Super Varejista. Ó, a Super Varejista e a Nestlé prepararam uma promoção incrível para você. Comprando produtos Nestlé nas lojas da Super Varejista, são várias espalhadas, você pode participar da promoção Nestlé faz bem para você e para o seu bolso com até 1 milhão. É só acessar o site. Gente, você precisa acreditar na sorte, hein? promoçõesnestlé.com.br ou leia o QR Code que está ali embaixo. Você vai apontar sua câmera para lá, que ali tá explicando tudo. Só clicar, leva direto para o WhatsApp da promoção. Aí você cadastra os cupons fiscais das suas compras de produtos Nestlé nas lojas Super Varejista. Você vai concorrer a prêmios instantâneos de até R$500 e a R$1 milhão no final da promoção. Então consulte o regulamento e produtos participantes no site da campanha. Nestlé faz bem para você e para o seu bolso com até 1 milhão na Super Varejista, que é a estrela dos preços baixos. Então vamos lá. Você pode, para facilitar a sua vida, apontar sua câmera para aquele QR Code que está ali embaixo, porque ali você tem todas as informações e ali você vai cadastrar os produtos comprados nas lojas Super Varejista, lembrando que são produtos da marca Nestlé, não são todos os produtos, mas você vai ser informado, até na loja também você é informado. Você vai ser informado sobre quais os produtos estão participando, porque você pode ter prêmios instantâneos de até R$500 e no final da promoção, R$1 milhão pode ir para o seu bolso. Você não vai deixar isso de lado, né? Então aqui, ó, tem QR Code aqui do lado, tem QR Code lá no cantinho, aponte sua câmera e se você tiver dificuldade para se informar, peça ajuda de alguém aí, mas não deixe de aproveitar. Nestlé faz bem para você. Preste atenção, até R$1 milhão no final da promoção em prêmios instantâneos de R$500 a todo momento nas lojas Super Varejista, na promoção Super Varejista e Nestlé faz bem pra você. Daqui a pouco vamos falar do Cruzeiro, ainda sobre Samuel Lloyd, diretor do Mineirão. A informação que o Thiago trouxe agora, o clássico do dia 13, Cruzeiro e Atlético no Independência, segunda-feira à noite. No mesmo dia o Mineirão está liberado. O custo de operação do Mineirão é mais alto, é claro que é. Jogando no Independência, eu imagino que com menos torcida, mas cobrando o ingresso mais caro, o Cruzeiro pode ter, de repente, um ganho interessante, mas eu acho que é jogo para o Mineirão. Já falei e vou repetir. Não sou eu que pago a conta, não sei a quantas anda até a disposição do Cruzeiro em fazer essa parceria com o Mineirão, mas acho que ela torna-se necessária. Só que o Samuel acabou de dizer, que foi informado pelo Mineirão, que o Cruzeiro no campeonato estadual vai levar os jogos para o Independência. Nós demos essa informação há algum tempo, antes da minha saída de férias aqui, teve gente achando que a gente estava inventando historinha. Então tá aí agora a confirmação, né? Falando ainda sobre Mineirão, Samuel, nós tivemos recentemente um acidente gravíssimo, e não é porque é filha do Ale Oliveira, nosso colega, não. Com qualquer cidadã que estivesse ali, que acontecesse, a cobrança seria a mesma, da mídia, a cobrança de quem tem que cobrar. Foi muito grave, cara. Foi muito grave porque a filha do Ale, como qualquer outro cidadão, poderia ter morrido ali. Falha humana, a tirolesa existia, ela caiu, nada mais grave, foi assistida pelo Mineirão, com muito cuidado e tal. E aí o que aconteceu depois não cabe a gente falar que é problema entre os envolvidos. Agora, descobriu-se posteriormente que não havia alvará de funcionamento para o uso da tirolesa no estádio. A pergunta que eu te faço, se não havia alvará, por que a tirolesa estava funcionando ali? Excelente pergunta, obrigado. Primeira coisa, a gente lamenta muito, né, o que aconteceu. As pessoas olham para a marca do Mineirão e veem uma marca muito segura, né, um estádio que é bem gerido e que, portanto, elas podem confiar no futebol, no show, na atividade de lazer, né? Bom, há cerca de 3 anos essa tirolesa funcionou no Mineirão, né? E ela, já digo no passado porque já digo que ela não vai mais funcionar. Então primeira coisa, assim que aconteceu, tínhamos uma ambulância, né, que foi, a Malu foi atendida prontamente. Eu estive desde o primeiro momento em contato com o próprio Ale Oliveira pelo WhatsApp.
Nós nos conectamos e a gente deu toda a assistência. Graças a Deus, nada de mais grave aconteceu. Obviamente, ele também pode ter tido um trauma, então nós oferecemos um suporte psicológico não só para a Malu, mas também para a família, que eu acho que é a providência que a gente tem que tomar, né? A Polícia Civil também abriu um inquérito para investigar. Nós tivemos ali uma perícia que detectou a falha humana. Se tem possibilidade de falha humana, não tem que ter tirolesa, né? Essa mesma tirolesa que funciona no Mineirão, ela segue todos os padrões internacionais, ela segue as normas de segurança, os equipamentos são os mais modernos e seguros, mas infelizmente tivemos uma falha humana na operação na hora de prender o mosquetão naquela cadeirinha, né, que a pessoa desce ali na tirolesa. Então ela foi descontinuada imediatamente. Vamos aguardar o que vai acontecer. Eu sei que outros estádios também, que também tinham tirolesa, também suspenderam suas operações em função do que aconteceu ali no Mineirão. Então, para a gente precisa aguardar aí agora o inquérito civil para entender o que vai acontecer. Eu queria voltar um pouco na sua pergunta aí, que você falou dessa questão dos custos, né, Mineirão e Independência, e trazer uma outra informação que é o seguinte. Ano passado, o Cruzeiro jogou contra o Grêmio, que foi um grande jogo na Arena Independência. Sim. E ali o Cruzeiro teve uma renda líquida de R$375 mil, alguma coisa assim, não me lembro agora de cabeça. Quando você pega o resultado do Mineirão ao longo desses 23 jogos, é uma média de renda líquida de mais de R$700 mil. Então, se você olha só o custo do Mineirão e compara com o custo da Independência, é óbvio que vai ser sempre maior o custo do Mineirão. Mas o que o Mineirão entrega para os clubes é o resultado, é renda, é dinheiro no bolso, é multiplicador de receita para clubes. Rapidamente aqui para a gente encerrar, só a questão do alvará. Se não tinha alvará, por que funcionava? Então, ótima pergunta também. O alvará, a MXP, que é a nossa operadora do Museu do Futebol, ela é a empresa responsável pela contratação dessa tirolesa. Faz parte do tour do Mineirão, você faz o tour do estádio, vai para o museu e depois quem quisesse podia pagar a tirolesa opcionalmente. O Mineirão não precisa desse alvará. Quem tem esse alvará é quem tem a empresa de gestão do estádio, do museu, e ele estava válido, né? Então, a Nereia, que é a empresa prestadora de serviço, também não precisa desse alvará. Quem tem o alvará, essa informação foi erroneamente divulgada, mas quem tem o alvará e está tudo perfeito é a empresa que operava a tirolesa. Samuel Lloyd, obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Sucesso na operação do Mineirão. Tomara que o Cruzeiro se acerte definitivamente com o Mineirão. Também a nossa torcida, viu, Everton? Pois é. E agora para fechar mesmo, o André vai brigar comigo, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta. O Cruzeiro chegou a tratar diretamente com o governo do estado sobre a possibilidade de fazer uma cogestão com o Mineirão sobre o estádio. Isso avançou, parou ou não vai avançar? Olha, eu acredito que não vai avançar, porque a gente tem um arcabouço legal sobre concessões no Brasil que é muito sério e estabelecido, né? Você entregar um estádio público para um ente privado sem licitação não funciona. Então, se o Cruzeiro quer fazer uma cogestão, ele tem que tratar com a Minas Arena, né? Obviamente, se o Estado de Minas Gerais quiser cancelar esse contrato de alguma forma, ele pode como poder concedente, né? Mas o arcabouço legal, ele diz que a gente precisa ser indenizado em relação a esse investimento que foi feito na obra, né? Então, eu acredito que essa informação ela já ficou para o passado. Acho que foi um momento acalorado ali também de campanha eleitoral. Mas o que a gente tem hoje é que a Minas Arena fica na gestão do estádio até 2037. Pessoal, deixa eu falar